Olá, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Iniciamos o programa Espiritismo em Ação e o tema de hoje é Deixai que venham a mim as criancinhas, onde refletiremos sobre esta passagem de Jesus para falarmos sobre a pureza e a simplicidade do coração. Para conversarmos conosco, convidamos o Sr. José Faleiro, do Centro Espírita Grupo André Luiz, em Goiânia. Seja bem-vindo, Sr. José. Olá, amigos, irmãos, com satisfação estamos aqui mais uma vez para conversar sobre esse tema tão importante e pedimos a permissão para que possamos levar em seu lar essa mensagem de Jesus. Sr. José, para iniciarmos, nós iremos perguntar qual a importância de estudarmos e compreendermos as lições que trazem o Evangelho de Jesus para as nossas vidas. Eu costumo dizer, Renato, que Jesus, o ensinamento de Jesus, a mensagem de Jesus, é algo que nós precisamos usar dela até para bem viver. Não é simplesmente uma questão religiosa. Certo. Eu entendo que Jesus é uma questão até de inteligência, de viver bem. Tanto é que Jesus deixou para nós a mensagem: vim para que tenha vida e tenha em abundância. Então a mensagem de Jesus é de uma importância enorme para a nossa vida, para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar social. Os exemplos deles são roteiros de viver bem, né? De viver bem, são regras que são capazes de fazer com que a humanidade seja feliz. Parece um contrassenso, Sr. José, porque, na verdade, hoje a sociedade tem um parâmetro de viver bem, uma relação de viver bem com a abastança, com a bonança financeira, material, e a gente falar que Jesus deixou um roteiro de viver bem, vivendo um homem no estrito limite do necessário, não tinha nem uma cama para se deitar, nem uma pedra para recostar uma cabeça, mas mesmo assim podemos dizer que é um roteiro de bem viver? Sem dúvida, a mensagem de Jesus é um roteiro de bem viver, sem desprezar as coisas materiais. Uhum. Nós podemos dormir numa cama muito boa e ter uma convivência íntima com Jesus perfeita. Ou também dormir numa cama muito boa e sermos infelizes. Ou dormir numa cama muito ruim e também sermos infelizes. Muito infelizes, é verdade. Então, a questão do ensinamento de Jesus é Ele estar em nós. Ele está em nossas atitudes, em nosso comportamento, né? Nos nossos atos. Neste roteiro ético e moral da vida, né? Eu acho uma perfeição aquele ensinamento de Jesus chamado o maior mandamento. Quando Jesus disse ao doutor da lei que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo é amar o próximo como a si mesmo, a gente pergunta, se isso acontecer, se nós fizermos isso, como será a nossa vida? E é tão completo o conceito que ele arremata, se me permite, Sr. José, uma complementação da ideia, ele arremata essa passagem dizendo que aí estão contidos todas as leis e todos os profetas. Todos os profetas. Num culto ecumênico que eu participei lá na Secretaria de Educação, se me permite até contar, eu falei nisso lá no culto e aí falei para o secretário de Segurança Pública, esse dia vai chegar, doutor. E o dia que esse dia chegar, o senhor vai perder o emprego. Porque não vai precisar mais de policiais, de cadeia, de juiz, de promotor. Nós vamos alocá-los em outros lugares, com certeza. Com certeza. Sr. José, do que trata, agora entrando no tema que nos chamou aqui para o programa, do que trata a passagem de Jesus, deixai que venham a mim as criancinhas? Jesus, ao pronunciar este ensinamento, ele asseverou uma coisa importante, dizendo assim, ninguém entra no reino dos céus se não tiver o comportamento de uma criança. Quer dizer, se não tiver aquelas qualidades, aqueles valores de simplicidade,
de pureza. Sem estes valores, nós não entraremos no reino dos céus. E quando Jesus diz assim, deixai que venha a mim, então para que a gente vá a Jesus, a gente precisa ter aquelas qualidades inerentes a uma criança. Tem muita gente que desdenha dessa passagem, dizendo que isso aí seria um retrocesso de infantilidade, de falta de malícia, mas na verdade tem um contexto, tem uma moral incutida nessa passagem de, à semelhança da criança, a gente ter essa simplicidade, né? Ter a honestidade de falar com sinceridade, com pureza, não é mesmo? Exatamente. A criança está sempre aberta, né? A ouvir, a aceitar, a aprender. E o homem normalmente não tem. Mas isso não é uma circunstância que a criança tem e vai ficar com ela quando ficar adulta. Mas é aquele momento da infância, do espírito, infância, no corpo, infância. Por que Jesus fez analogia da simplicidade e pureza do coração com a figura infantil? Por que ele traça esse paralelo aí? Esse paralelo que Jesus colocou na criança como um modelo de pureza de coração, né? Para que a gente reflita nessa importância de nós combater o egoísmo, o nosso orgulho, que é o inverso dessas virtudes que ele nomeia, que ele mostra na criança. Nós adultos dificilmente temos humildade, simplicidade, e achamos que não devemos ter muitas das vezes. E Jesus coloca isso como condições necessárias para que a gente aproxime-se dele. Muito bem, nós vamos para um breve e pequeno intervalo e já voltamos. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando hoje sobre o tema Deixai que venham a mim as criancinhas. Sr. Zé Faleiro, por que devemos nos esforçar por conquistar esta simplicidade e pureza de coração? Nos qualificarmos com estas virtudes é uma necessidade do espírito em evolução. Para que a gente alcance posições superiores, espiritualmente falando, é necessário o desenvolvimento de valores, os quais Jesus fez referência à criança, humildade, simplicidade, né? Essa pureza que nós precisamos adquirir. Isso vai fazer com que nós nos enriqueçamos desses valores que irão nos encaminhar em direção ao nosso Pai. Lembrando, né, Sr. Zé, que tudo que se faz com a criança, todo o projeto que se empenha e que se leva a cabo nessa fase infantil, é muito provável que a criança assimile aquilo ali para o resto da vida, né? Vai ficar sedimentado nela aquela posição de um pai que era mais carinhoso do que bravo, né?
Era aquele pai que olhava nos olhos da criança para que ela pudesse entender o que o pai estava dizendo, não só o argumento da força, do castigo, não é mesmo? É isso aí. Ney Lúcio diz que ensina o caminho do bem a uma criança e ela jamais desviará dele. Então, esse aprendizado que se faz na educação, no lar, os pais, são marcas indeléveis que irão permanecer na cultura deste espírito, na sua caminhada. Como é que nós podemos fazer relação aí com uma outra virtude muito importante também, que além da pureza do coração, que tem uma associação forte com a transformação da humanidade, que é da humildade? A humildade. Humildade que poucos procuram ter, porque acha que ela diminui a pessoa. Mas a humildade... A gente faz essa relação, faz essa humilde relação, é fraco. É né? fraco, é bobo. É. Já ouvi dizer que qualquer outra virtude que você tenha, se você não tiver humildade, essa sua virtude não é completa. A humildade tem a capacidade de fazer com que as outras virtudes sejam completadas. Se sobressaiam. Sobressaia, porque até o amor, um amor prepotente, ele não é aquele amor que satisfaz. Então, a humildade é esse instrumento que vai fazer com que as nossas virtudes ganhem os verdadeiros valores que elas devem ter. Sem levarmos em consideração, ou levando em consideração, que, de resto, nós somos pouco capazes ainda, né? Nós temos potência, mas a potência superior, que é Deus, que são os espíritos superiores, elas são infinitamente, às vezes, superiores à nossa, e a gente achando que ainda é mais capaz do que a humanidade em si, né? Exatamente. A gente não tem como comparar com espíritos elevados. A gente vê exemplo de humildade em Chico Xavier, numa Madre Teresa, uma Irmã Dulce, e viu quanto é importante isso na vida do espírito e para aqueles que convivem ao redor dessas pessoas. Quanto sensibiliza aqueles que o cercam, né? Cerca. A humildade é um poder verdade. de cativar, né? De conquistar confiança. E às vezes nós não valorizamos isso. É verdade. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração, nós encontramos um trecho que fala sobre a verdadeira pureza e traz a passagem de Jesus sobre aquele trecho das mãos lavadas. Que ensinamento ela nos traz, Sr. José? Como é que a gente pode extrair contexto de vida para essa passagem? Essa passagem. Isso aconteceu com Jesus, né? Ele sentado à mesa e os fariseus que tinham hábitos, né? Antigos e que gostavam de valorizar esses hábitos exteriores, né? Exteriores, tem que lavar a mão, tem que sentar de tal maneira. Então Jesus sentou à mesa, não lavou a mão. Então isso para aquele povo causou foi um escândalo enorme, né? E então Jesus delegou aquele ensinamento extraordinário, dizendo assim: não é o que entra pela boca que torna o homem puro. Torna o homem puro. Mas o que torna o homem puro é o que sai do coração. Portanto, lavar as mãos ou não lavar antes das refeições não é o que seja um mal. E ele, então, lega para todos nós a importância de nós valorizarmos o nosso interior. Muitas das vezes nos preocupamos com a nossa periferia, né? Com a roupa, a indumentária, os cabelos e tal. O cabelo, a roupa, é essa roupa mesmo. Bem então, apessoado, mas por dentro... apresentável, né, fisicamente. Mas, de repente, interiormente... Lástima. Lástima. E essa postura de Jesus legando para a humanidade a importância do que a gente tem dentro, do que a gente é capaz de externar via coração, palavra, pensamentos, atos, até um olhar. Quantas vezes um olhar tem um significado enorme. A pessoa ver mais um olhar do que a camisa que eu estou, o sapato que eu estou. Ela percebe mais uma atitude minha
do que propriamente o meu físico. Não que Jesus queria desaprovar, né, a lavagem das mãos. Nós sabemos que a higiene é importante, mas não era o contexto, né, Sr. José, que estava sendo apresentado ali, né? Foi uma forma de usar uma figura forte para demonstrar para nós que a gente às vezes tem rituais de pureza que, a bem da verdade, são irrelevantes em razão daquela pureza maior que nós temos que ter de coração, né? De coração. Jesus aproveitava todos os momentos, todas as oportunidades para deixar um ensinamento. É verdade. E este aí é um dos grandes ensinamentos que ele deixa para nós, que é importante a nossa indumentária física, né? Mas é mais importante o nosso estado interior, principalmente a questão da consciência, né, Renato? Imagina a gente cheio de muitas coisas materiais, cheio dessas etiquetas da vida, mas trazendo conosco uma consciência sobrecarregada, compromissos a ser cumpridos. Então, Jesus vem mostrar que a importância desse estado interior é maior e é mais benéfico. É tão importante, né, Sr. José, que ele lembra para nós no Sermão da Montanha que aqueles que têm puro coração são os que verão a Deus, né? Porque poderão enxergar, não ver com esses olhos e falar assim, apareceu para mim, né? Mas enxergar Deus em todas as coisas, né? Em todos os atos, na natureza, em todos os locais, né? Essa pureza que faz com que a gente enxergue o semelhante, enxergue o externo, né? Tem uma passagem dele que diz assim, que os puros de coração verão a face de Deus. O que é a face de Deus, né? É isso que você está falando, é esse estado interior de paz, de harmonia de cada um que nós podemos ver no outro. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Voltamos com o programa Espiritismo em Ação e estamos falando hoje sobre o tema Deixai que venham a mim as criancinhas. Aqui numa conversa agradável, um papo bem gostoso, né, Sr. José Faleiro, com o nosso irmão José Faleiro do Centro Espírita André Luiz. Sr. José, o que o Evangelho tem a nos dizer sobre os escândalos? E é bem comum hoje, nós estamos realmente vivendo uma sociedade onde, infelizmente, é movida pelos escândalos, né? De todas as ordens. O Evangelho, narrado por Jesus, ele diz assim, é necessário que haja o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então ele adverte aqueles que vão praticar o escândalo, que isso vai ter um preço. Para nós, da doutrina espírita, é fácil entender a colocação de Jesus quando diz é necessário que haja o escândalo, tendo em vista as nossas imperfeições, os nossos débitos. O mundo de expiação e prova que nós vivemos. O mundo de prova e expiações, estamos sujeitos, né, a cometer ainda equívocos e tal. Mas a doutrina vem nos alavancar no sentido de que a gente pode evitar isso. E Jesus já advertiu desde aquela época, ai daquele por quem o escândalo vier.
Então nós precisamos nos prepararmos para que evitemos o máximo sermos causadores de escândalos. E o que você disse, nos dias de hoje, parece que virou uma rotina, é comum você ver escândalos de toda ordem. Parece que chegamos num momento da humanidade em que todo mundo não consegue suportar a pressão, a ansiedade, a ambição e não medem consequências para agir. E estamos provocando escândalos aí de toda natureza. Isso deixa a gente preocupado. Eu tenho dito assim, Renato, estamos na hora, a humanidade pede, parece que clama, por nascer uma ideia nova, uma sugestão nova, um projeto para que possa servir de inspiração. Porque o que a gente mais ouve é o mal se propagar, os escândalos se proliferarem por todos os lados. Interessante que Jesus disse, lembra bem profeticamente essa passagem, né, de que isso iria se avoluar, porque conhecedor das nossas fraquezas, ele sabe que isso seria um processo natural da própria educação que a humanidade passa, né? Mas ele mesmo disse que esses escândalos, essas guerras viriam, mas que a gente não se atormentasse, porque não era o fim. Não era o fim. Né? Então, deixando um recado de esperança, da mesma forma que o aluno, né, Sr. José, que não se prepara convenientemente para uma provação, por uma prova que ele vai passar do ano, isso traz um certo incômodo, se ele se preparar em contrapartida, ele enfrentará essa dificuldade de forma mais tranquila, né? Tendo possibilidade de alcançar êxito. Isso. Daí é onde que nós agradecemos a Jesus pela doutrina espírita, pelos estudos, pelas orientações espirituais, por toda essa cultura espírita cristã que nos ajuda a nos preparar para esses momentos tão difíceis. Esclarecendo, né? A Bíblia fala que quando for chegando esse tempo, né, a fé de muito esfriará. E é preciso que a gente agarre na fé, agarre nesses preceitos tão importantes da doutrina espírita, do cristianismo, para que a gente tenha força suficiente para nesses momentos de escândalo, de dores, de sofrimento, de provas mais acerbas, junto da gente, perto da gente, ao redor, né? Essas provas, a gente seja capaz de continuar caminhando. Interessante que nós entramos agora numa próxima pergunta, que é exatamente o trabalho de caridade como ferramenta útil nessa purificação do coração, no socorro dessas almas que se veem envolvidas com escândalo, com a dor, com o sofrimento. Qual é, Sr. José, a importância da prática da caridade nesse processo de purificação do coração? A caridade é um instrumento tão importante, tão necessário para nós, que está lá no Evangelho, nos ensinamentos. O Paulo diz assim: fora da caridade não há salvação. Ele chega a dizer que se eu não faço caridade, eu posso dar meu corpo a queimar, eu posso meus bens, distribuir tudo, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Se eu não fizer caridade, nada eu sou. A caridade é um instrumento tão importante que a humanidade ainda não descobriu isso. E o interessante é que esse contexto aí de que o senhor está falando, esse conceito, por esse ângulo, caridade não é só o ato de esmolar, de dar aquilo que tem, porque se ele fala que eu dando tudo que tenho, que seria um ato de caridade, mas se eu não fizer com caridade, eu nada teria feito, então quer dizer que caridade é algo além, né? Muito é envolver além. Sentimento. Que instrumento é esse, senhor? Doações, sentimento. Envolvimento. Porque caridade é envolvimento, é sentir o que o outro sente. Se colocar no lugar do outro. Colocar no lugar do outro, é participar da necessidade, do problema do outro. Caridade é um negócio. Eu costumo, às vezes, nas palestras, colocar isso. Nós deveríamos tomar como um negócio fazer caridade.
É o negócio mais rendoso que existe, é caridade. É verdade. O André enriquece a pessoa de tal forma, enriquece para sempre. Eu falo assim, o lucro que dá a caridade, ela continua te dando dividendos eternamente. E eu costumo lembrar o caso do André Luiz, Renato. O André Luiz, no momento de sofrimento, ele experimentou uma paz, uma onda de harmonia, né? Aí perguntou o que era aquilo, falou assim, foi aquela senhora que você ajudou, lembrou de você com uma prece. Ele estava lá no umbral, no sofrimento, a caridade pequena que ele fez estava mandando um dividendo para ele lá naqueles momentos difíceis. Daquilo que ele tinha feito despretensiosamente. Até tinha esquecido. Então a caridade é esse instrumento realmente que vai fazer com que a gente realize esse processo evolutivo que nós precisamos fazer. Além da caridade, Sr. José, o que nós devemos fazer para, além disso, purificar o nosso coração, adquirindo essa pureza, essa simplicidade que nos recomenda Jesus? Há algo além para se fazer ainda? Sim, eu vou contar um caso que aconteceu conosco para a gente chegar no que eu quero dizer. Estávamos lá no Campo da Paz, o grupo André Luiz, e uma companheira do grupo, uma trabalhadora simples lá da cozinha. Aí ela chegou lá para mim e falou assim, seu Zé, o que mais a gente está precisando de fazer, de ser? Eu falei, minha irmã, eu não tenho dúvidas. O que mais nós estamos precisando fazer, ser filhos de Deus e ter comportamento de filho de Deus. Eu falei assim para ela, nós somos filhos de Deus por criação e enteados do César por opção. Então nós precisamos realmente ser filhos Agirmos de Deus. como filhos de Deus. Como filhos de Deus. Tomar posse da nossa herança. Tomar posse dessa herança de filho de Deus. Se nós não fizermos isso, vamos ser deserdados, de certo, né? Muito bem. Caro telespectador, nós agradecemos aqui a presença do José Faleiro, sempre agradável a conversa. E nós queríamos dizer para vocês sobre as atividades realizadas na Casa Espírita. Se você tem curiosidade, conheça e acesse o site www.ocentroespírita.com. Agradecemos mais uma vez a presença aqui do Sr. José Faleiro conosco e a você, telespectador, por ter nos acompanhado. Muita paz, tenha uma excelente semana, que Jesus nos ampare sempre.